Opa pessoal, beleza? Bom, quase uma hora da madrugada. Mais uma entrega de peixes aí realizada com sucesso. Só tenho a agradecer a Deus por tudo aí. Ter capacidade de reproduzir peixe, estar passando ali pros amigos. E é isso aí. Bom, como eu falei no primeiro vídeo, cada vez que eu for fazer uma entrega de peixes, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória aí no hobby, né? Como eu falei no primeiro vídeo, eu entrei no hobby aí através do meu pai. No dia que a gente foi no aquário de Itaquera, na zona leste de São Paulo, eu conheci o aquário de Itaquera e ali eu conheci o aquarismo. Meu pai, como eu falei no primeiro vídeo também, meu pai ficou com um aquário que ele comprou lá no aquário de Itaquera por 2 anos. E nesse meio tempo aí passou diversos peixes por esse aquário. Vários peixes, incluindo muitos que eu pedia pro meu pai comprar. Eu achava bonitinho, me interessava. Pedia para ele comprar, ele comprava, colocava no aquário e não durava muito, né? Era de lei. Mas eu recordo como se fosse hoje. Eu tenho bem nítido na minha lembrança. Isso que já fazem o quê? Foi em 87. 97, 2007, 2017. Quase 40 anos já. Vai casar 40 anos. E eu ainda tenho nítido na minha lembrança o aquário de Itaquera nessa época. No dia que eu conheci o aquário de Itaquera, aqueles tanques no chão, com carpa, king, um mais lindo que o outro. O aquário de Itaquera não era nem de perto o que é hoje. Quer dizer, aliás, hoje o aquário de Itaquera não é nem de perto o que era antes. Nessa época aí o aquário de Itaquera era praticamente um pague pesque. Tinha muito disso aí nos anos 70, anos 80. E, se eu não me engano, o aquário de Itaquera deriva de um pague pesque. Iniciou lá como um pague pesque mesmo. Bom, como eu falei, nesses 2 anos passou diversos peixes pelo aquário. O aquário que meu pai tinha comprado. Só que curiosamente, nesses 2 anos não entrou um poecilídeo dentro desse aquário. Um poecilídeo sequer. Eu não sei se é porque eu nunca me despertou interesse na hora que eu via na loja. Não sei, eu não lembro dessa parte aí, desse detalhe. Mas eu sei que nunca entrou um poecilídeo no aquário. Que por sinal eu nem sabia o que era poecilídeo. Na verdade eu não sabia nem o que era peixe direito. Apesar de ter curiosidade, ter interesse pelo hobby, eu via o aquário como algo a mais, não apenas como um ornamento como meus pais viam, mas eu não sabia o que era o que. Para mim peixe era peixe. Bom, mas eu lembro também, eu tenho na minha lembrança que o que mais, na época eu não sabia, é claro. Hoje eu sei, mas na época eu não entendia, né? Mas eu lembro que os peixes que me chamavam mais a atenção eram os ciprinídeos de pequeno porte, como barbos, por exemplo, e os caracídeos. Eram os que eu mais gostava. Por sinal, entrou vários desses peixes no aquário nesse decorrer dos 2 anos. E basicamente o manejo do meu pai era o seguinte: eu acompanhava meu pai, né? Meu pai só dava ração pros peixes. Ração e daquelas mais vagabundas que possíveis. Aquelas de saquinho que nem marca tem. Que não sei se hoje em dia tem ainda, que eu nem sei. Eu nem olho isso daí quando eu vou numa loja física. Eu nem olho. Mas antigamente, nessa época aí, vendia um saco assim, tipo 500 gramas, até de 1 quilo. Ou mesmo 100 gramas.
que não tinha nem marca. Eu acho que deve ser ração de descarte das indústrias, né? Das fabricantes de ração. Era descarte de ração e eles colocavam num saquinho e vendia meio que por atacado, né? E meu pai só comprava dessa ração. Aí eu lembro que meu pai ele tinha na cabeça que aquário tinha que ser limpado. Pelo menos ele não tacava detergente, como muito aquarista iniciante faz por aí, né? Aquarista nem iniciante, eu digo, aquarista que não é aquarista. Aquarista que não sabe de nada, né? Às vezes até gosta, tem tendência a ser um aquarista mesmo. Só que não, naquele momento que ele está praticando o hobby, ele não é aquarista. Pelo menos esse ponto meu pai nunca errou, né? Nunca meteu detergente ou cloro para limpar aquário. Bom, aí meu pai desmontava, ele tinha na cabeça que o aquário tinha que ser limpo. Mas não precisava, não existia aspiração, não existia TPA, ele nem sabia o que era isso. Ele simplesmente deixava passar 6 meses, o aquário era feito de filtro biológico de fundo, aquelas placas pretas, colocadas no fundo do aquário, que hoje em dia é muito raro alguém que usa esse tipo de filtro, é um filtro já obsoleto, há muito tempo já. E virava uma verdadeira fossa, né? Aí os peixes mexiam no cascalho, subia aquela sujeira. Aí meu pai, opa, é hora de limpar o aquário. Ele simplesmente desmontava tudo, lavava tudo em água corrente, esfregava e metia os peixes tudo de volta. E 100% na água nova. Colocava anticloro porque o lojista na época indicou anticloro pro meu pai quando ele comprou o aquário. Tacava anticloro. Mas chegava no dia seguinte, já estava praticamente todos os peixes mortos. Meu pai ficava sem entender. Começava a ter na cabeça que o peixe era fraco, sensível, dura pouco. De lei, né? Típico de aquarista iniciante mesmo. Aí ficou nesse processo. Meu pai, a cada 6 meses, ou cada 5, 6 meses, eu lembro que chegou a fazer essa geral no aquário, essa limpeza de aquário entre aspas, umas 5 vezes nesse decorrer dos 2 anos aí. Aí, era de lei. Lavava o aquário, morria todos os peixes no dia seguinte. Não durava 3 dias, já tinha morrido 100%. Incluindo os que eu pedia para meu pai comprar. E eu ficava sentido, né? Criança, se apegava aos bichinhos. Mas enfim. E tinha também que eu ficava pedindo muito pro meu pai ficar comprando peixe novo. Como eu falei, principalmente cadacídeo e ciprinídeo de pequeno porte, que eram os peixes que mais me chamavam a atenção. Meu pai comprava, quando os peixes não vinham doentes, infectava todo o aquário, morria alguns dias depois, morria quando meu pai ia fazer a limpeza geral do aquário. E foi assim, por 2 anos. Meu pai dando cabeçadas em cima de cabeçadas no aquário, eu acompanhava o meu pai nas cabeçadas, mas em compensação eu ficava com interrogações, me questionando. Às vezes eu lembro vagamente que eu questionava até meu pai, do porquê das coisas. Meu pai não sabia responder, ele me respondia que era normal, eu lembro vagamente que meu pai respondia que era normal, e eu tratava com naturalidade, mas eu sabia que tinha algo a mais ali. Mas criança, como eu falei no outro vídeo, em fase de desenvolvimento, criança dos 5 aos 7 anos, não sabe nem o que é a vida ainda, não sabe nem o que é o que das coisas, obviamente que vai assimilar o que o pai está falando, né? Mesmo internamente está se questionando ali. Mas enfim. Então esses 2 primeiros anos do aquário aí foi o ano de cabeçadas e ano de pré-aprendizagem minha aí dentro do hobby. Eu nessa época ainda não estava nem aprendendo ainda. Era um preparatório para entrar na escola ainda, na escola do aquarismo. Mas é isso. Então, por hoje eu finalizo aí um pedacinho da minha história aí no hobby, minha trajetória dentro desse hobby aí. E mais uma vez aí, só agradeço a Deus aí por tudo ter dado certo. Mais uma entrega de peixe realizada com sucesso aí. E é isso aí. Até o próximo vídeo aí, pessoal. Valeu!